Olá, sou o Fordonatos, esse é o canal de Estudo Futuro e hoje eu vou explicar o porquê que a taxa básica de juros, a famosa Selic, ela está tão baixa e como que ela pode impactar dentro da nossa estratégia de investimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando um gostei e nos siga, que a gente sempre está tentando trazer conteúdo para a geração de valor. Para que a gente compreenda a atual situação da taxa de juros básica no Brasil, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Na década de 90, a gente tinha uma série de crises, crise política, tanto que a gente saiu do regime militar e a gente entrou dentro do regime democrático. A gente tinha a crise do cambial, a crise da dívida, a crise inflacionária. A gente estava com falta de projetos para privatizações, descentralização de renda, inflexibilidade de empregos. E todas essas características, elas são mensuradas através do Risco Brasil. O Risco Brasil, ele diz qual é o tamanho do risco de se investir dentro do Brasil. Esse indicador ele vem caindo ao longo dos anos pela adoção de soluções e reformas tanto do governo como também do Banco Central. Uma das maiores foi o Plano Real, que ajudou a controlar a inflação. E também aí a gente tem a alternância de poder, demonstrando que o país ele tem uma democracia em si. Quando uma empresa, um investidor, ou até mesmo a gente, quando a gente constrói um plano, a gente tenta prever o futuro numa determinada situação. Caso não haja uma previsibilidade sobre isso, a gente começa a pegar nosso projeto e dar umas engordadinhas nesse projeto, dar aquelas sobras de segurança. Então, quanto mais sobra tiver, menos eficiente vai ser o projeto. Essa grande diferença vai estar na nossa taxa de juros. A gente vai entender isso da seguinte modo. Imagina o seguinte agora, que você tem um amigo ou um familiar que vai te pedir dinheiro, só que ele não fala onde que ele vai investir, ele não fala quando que vai te investir, ele não te dá segurança de nada. O que você vai fazer se você emprestasse o dinheiro para ele? Você colocaria um juros muito alto com ele. Isso acontece a mesma coisa quando a gente fala com projetos. Quando a gente tem uma empresa, um investidor, ou mesmo quando a gente faz um projeto, a gente vai ter que colocar sobras para conseguir solucionar esses casos. Quando a gente constrói um projeto e não se tem a previsibilidade do futuro, a gente começa a engordar o projeto começa a ser menos eficiente. E essa sobra, essa grande diferença da eficiência aí é que entra os juros. A inflação ela segue a mesma ideia quando as empresas fazem o seu planejamento. É necessário uma previsibilidade, ou seja, um controle dela. Eu defino a inflação do seguinte modo, oferta e demanda. Quanto maior a oferta e menor a demanda, o preço tende a cair, a inflação ela tende a cair. Quando a gente tem já uma oferta pequena e uma demanda alta, o preço tende a subir, a inflação começa a subir. E o que isso pode impactar dentro do planejamento de uma empresa? É fácil. Se hoje a minha inflação ela está muito baixa, então eu vou segurar o meu dinheiro, eu vou comprar algo somente posteriormente. E isso para a economia não é muito saudável, porque as pessoas começam a postergar as compras. Já quando se tem uma inflação muito alta, as pessoas começam a esbanjar todo o seu dinheiro para comprar as coisas, porque no mês que vem não vai ter o mesmo valor seu dinheiro. Então as coisas caras elas não vão sair coisas baratas. E as coisas caras elas que têm a maior valor de geração de valor para dentro das empresas. Então isso não é muito bom para a economia. E qual a melhor taxa de inflação dentro dos países? Isso vai depender muito. Exemplo, nos Estados Unidos e no Japão, uma taxa de 2% de inflação é ótima. Já no Chile e no México, uma taxa de 3% isso é boa. O governo ele tem que cuidar bastante da inflação para deixá-la controlada e no nível saudável. Como eu falei antes, se ela estiver muito alta, é que há uma disfunção entre a oferta e a demanda. E a gente tem que começar a controlar esses parâmetros para ter uma previsibilidade no futuro. Como eu disse, quanto o melhor planejamento é aquele que prevê o futuro e tem a melhor exatidão, com melhor eficiência de projeto. Já quando a gente faz um planejamento e a gente tem que colocar muitas sobras e seguranças, onde o coeficiente de segurança para dentro do projeto ele não é muito bom em questão de custos. O governo, desde 2000, ele tenta trazer essa inflação para baixo. A meta aí, no começo do ano 2000 era de 8% e ela vem caindo para 4,5% ao ano. Se a gente pegar e acompanhar os dados que a gente tem aqui, a gente pode ver que entre 2000
e a 2015, a gente foi vendo uma melhora dessa inflação. Entretanto, em 2015, a gente teve uma alta da inflação, uma taxa acumulada de 10%, que isso impactou demais dentro da economia. Agora, voltando aqui para a situação do presente, imagina que no começo do ano a gente estava com uma crise entre os Estados Unidos, o Iraque e o Irã. Como todo mundo sabe, essas políticas interferem demais dentro da Rússia, dentro da Europa, dentro do Japão. Isso impacta, criando uma crise. E do nada começou a vir uma pandemia. E isso para dentro da economia é algo muito incerto, porque a gente tem... quando os economistas eles estudam, eles olham mais a crise financeira. A crise da pandemia, de uma doença, é muito mais complicada de se avaliar. Imagina o seguinte, que a gente está sofrendo nos seus 2 piores anos do governo Dilma em um ano só. Isso impacta demais, isso acelera demais a parte do desemprego, a quebradeira das empresas. Então isso fica um pouco difícil de se trabalhar. Se não fosse os estímulos do governo, tanto aí no auxílio emergencial, como a gente também viu nos Estados Unidos, nos cheques que o pessoal de baixa renda recebeu, aqui no Brasil o pessoal de baixa renda recebeu R$600. Se não fosse o crédito, o maior crédito, as pessoas, a redução da taxa de juros, haveria um impacto maior dentro da economia. Um ponto importante que eu quero citar aqui é a necessidade da diversificação do seu portfólio de investimento. A gente tem que colocar no nosso portfólio de investimento investimentos agressivos, investimentos moderados e conservadores, ao modo que a gente se sinta bem nesses investimentos. Porém, a gente nunca pode deixar todo o nosso investimento numa área só. Vi muitas famílias que apenas têm um negócio, onde a família toda toca nesse negócio e foi atingida diretamente, fechando isso, deixando elas sem fonte de renda. Ainda bem o governo está auxiliando nessa parte. Entretanto, a gente tem que entender que não é saudável para uma saúde financeira investir tudo numa área só, é necessário uma diversificação. E por que a taxa de juros vem caindo ao longo dos anos? A gente está começando a ter uma previsibilidade do futuro. Quando a gente faz o nosso planejamento, a gente consegue ter a certeza do que a gente está fazendo, a certeza do que vai acontecer. Não a certeza completa, porém a gente consegue ter um horizonte e ter uma previsão das coisas. Vou trazer outro vídeo explicando sobre estratégias de investimentos. Por que tem gente que investe na renda fixa? Por que tem gente que investe na renda fixa e variável? Por que tem gente que constrói casas para alugar? Por que tem gente que aluga e não compra um imóvel? Eu vou trazer no decorrer das próximas semanas alguns vídeos tentando explicar a situação sobre isso. Se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou você tem alguma sugestão para ser abordado, escreve aí nos comentários. E não esqueça de deixar seu like, que isso fortalece demais na construção de novos conteúdos. Valeu, pessoal!